Deus, esses meios de graça que foram disponíveis para nós, por que usamos tão pouco? Por que usamos tão pouco? Nós vivemos um tempo, irmãos, um tempo que nós podemos sinalizar como um tempo muito perigoso da vida da igreja. A igreja está comemorando 35 anos de idade. Essa igreja deve ter uma história muito linda para contar. O bebê lá de fora mostrou o pastor que Deus usou para iniciar essa obra. Quantas pessoas se empenharam junto com o pastor, agora com os novos pastores, os novos obreiros, quantas pessoas Deus alinhou a estas para que a obra chegasse até onde chegou. Quantas pessoas? 35 anos, irmãos. Poderia ser aqui, uma pessoa de 35 anos poderia ser pai dos nossos jovens aqui hoje. Não é isso? Uma pessoa de 35 anos pode ser pai de filhos aí já na faixa de 12, 13 anos, que estão em casa cedo, né? Estão em casa cedo, é isso? Meu filho mais velho se casou com 20 anos, eu e minha esposa tivemos que ir lá assinar para ele, porque ele era de menor. Se casou com 20 anos, né? Então, um pai e mãe de 35 anos poderá ser pai de jovens aí, de adolescentes de 12, 13 anos de idade, 14 anos de idade. Se alguém aqui teve o zelo de escrever algumas crônicas da história da igreja, os irmãos poderão deparar com uma história muito linda de uns anos atrás. Uma igreja de 35 a 35 anos atrás era uma igreja dinâmica, irmãos. Eu me lembro que desse tempo eu tinha 57 menos 35 aí, bebê, me ajuda aí. 22, nossa, com 22 anos, irmãos, eu estava me casando, já não compensava mais ser jovem solteiro, porque como jovem eu já tinha produzido algumas coisas no reino de Deus, eu tinha trabalhado para o Senhor, nós já tínhamos plantado muitas igrejas. O nosso pastor, sabe o que o nosso pastor fazia conosco, pastor? Nosso pastor pegava um grupo de jovens e 4, 5 jovens e falava: vocês vão para aquele bairro ali, vão plantar uma igreja ali, vocês 4 ali vão para outro bairro, vão plantar uma igreja. E assim, os jovens eram jovens cheios do Espírito Santo, jovens que não tinham sua vida por preciosa, não perdiam tempo, não se ocupavam com outras coisas a não ser fazer a obra de Deus. Preocupávamos em ouvir a voz do Senhor, sabíamos como ouvir a voz do Senhor. Eu estava aqui folheando a palavra logo que cheguei e estava verificando uma história, um fato ocorrido com o povo de Israel, ocorrido especificamente com Eliseu, que era um discípulo de Elias. Aprendeu com Elias a ouvir o Senhor, aprendeu com Elias como ouvir o Senhor, aprendeu com Elias como comunicar o que Deus estava falando. Irmãos, nós vivemos dias muito perigosos. Eu vi o pastor aqui liberando vocês, abençoando vocês, para que você que é profeta, para que você que tem a palavra que vem da parte de Deus, libere em nome do Senhor. Mas nós vivemos dias muito perigosos, que pessoas brincam com isso. Tem gente que olha para um jovem assim, ele é simpático com aquele jovem e fala: eu profetizo sobre você um casamento, eu profetizo sobre você um carro novo, eu profetizo sobre você uma casa nova. Profetizar é falar da parte de Deus. Profetizar é falar aquilo que Deus mandou falar. Profetizar é falar apenas aquilo que Deus levantou você para falar. Aleluia, Jesus. É muito sério. O pastor disse que é uma responsabilidade muito séria. É muito séria a responsabilidade mesmo, irmão. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, eu te levanto, eu te estabeleço como um atalaia. Você vai ouvir da minha parte e vai entrar
então transmitir aquilo que eu te mandei transmitir. Se eu te mandar transmitir e você não for, a pessoa poderá morrer na sua impiedade, mas o sangue dele eu requererei das suas mãos. Mas se eu te mandar e você for, o ímpio poderá não ouvir e não se arrepender, contudo você lavou as suas mãos. Mas ele disse: você ouvirá da minha parte e então levará a minha palavra. Dias sérios que nós vivemos. Eu creio que nós vivemos um tempo semelhante ao tempo do nascimento de Samuel, onde o sacerdócio estava maculado, comprometido. Meu Deus. Eli já não tinha mais condição de estar perante o Senhor. A sua casa vivia impiamente. Seus filhos eram caos. E diz a palavra que a visão já não era mais manifesta. As pessoas não conheciam mais a voz de Deus. E neste tempo, Deus escolhe um homem, novinho, bem novinho. Sua mãe, quando buscara essa bênção que era ele, o buscou em lágrimas. Irmãos, é preciso que a igreja volte a entender que as nossas conquistas, que as vitórias de Deus para as nossas vidas, elas são conquistadas na busca, na oração, representada na vida de Ana, que todos os dias estava ali perante o Senhor, buscando a sua face, invocando ao Senhor. Senhor, ouve a minha voz, se o Senhor me der, eu o devolverei a ti. Deus quer voltar a trabalhar isso na nossa vida, irmãos. Deus quer voltar a verificar em nós que Ele está nos dando. Eu estava agora à tarde reunido com os meninos que trabalham comigo. Eu estava ensinando para eles que a vida é uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Não é só venha a nós, não. É venha o teu reino também. Não é só me dá, me dá, me dá. Tem um louvor, como que é o louvor, Beni? A glória subindo e glória descendo. Tua glória, Senhor, está descendo. Tua glória em nós subindo para ti. Tua glória, Senhor, está descendo. Tua glória em nós subindo para ti. É uma via de mão dupla. Você dá glória a Deus, você exalta o Senhor, você honra ao Senhor, você serve ao Senhor, e de lá vem tudo que você precisa. Irmão, é assim que funciona. É via de mão dupla. Via de mão dupla. É uma escada que não apenas desce, é uma escada que sobe. É assim que Deus trabalha. É assim também na vida. A vida é assim. Nós abençoamos o irmão nos abençoa. É assim. Como Jesus falou que nós devemos fazer o quê, irmãos? Que nós amassemos uns aos outros, assim? Que amássemos. Que amássemos, não é amassemos, não, irmão. Que amássemos uns aos outros. Você dá amor e você recebe amor. Você hoje está sustentado aqui, e amanhã você oferece o seu ombro aqui, É um pelo outro, é um sustentando o outro, é um amparando o outro. É assim que funcionam as coisas do reino de Deus. Nós precisamos voltar a ouvir o Senhor, a dar ouvidos ao Senhor, para nós voltarmos, irmãos, a ser aquela igreja, sabe? Aquela igreja eficiente, aquela igreja dinâmica, aquela igreja que por onde, quando a gente fala de igreja, irmãos, a gente não está falando da placa, não. A gente está falando do cristão. A gente está falando de você, de você, de cada um de nós, que andando é a glória de Deus enchendo a terra, irmãos. Isaías viu isso.
A glória do Senhor enchendo toda a terra. Como que a glória do Senhor vai encher toda a terra, irmãos? Quem já os irmãos da igreja que vai ao monte, pastor? Glória a Deus. Já foram ao monte numa noite assim, muito escura? Glória a Deus. Muito escura. Já viram vagalumes? Hã? Quem já viu vagalume aí, irmãos? Ou na roça, então é bonito demais. O vagalume. Trevas. No meio de muitas trevas. Mas aí você vê o facho de luz. Facho de luz. Eu ia pedir para nós apagarmos as lâmpadas aqui. Olha só para os irmãos verem, irmão. Pode, pastor? Pode? Se apagar a lâmpada, desliga o microfone? Não, né? Ô, irmãos. Eu e você somos aquilo ali, olha. Nossa, quase que eu caí. Olha ali, irmão. Olha para cima, pode olhar para cima. Pode deixar de olhar para mim um pouquinho. Como é que chama aquele ali? Lâmpada. Lâmpada. Aquilo que é apagado tem algum efeito, irmãos? Não. O que é que nós somos, irmãos, quando nós estamos eficientes em Deus, ligados no Senhor, cheios do Espírito Santo, comprometidos com o Senhor, comprometidos com a obra do Senhor? Olha como que nós somos, olha. Olha que chique, irmãos. Não existe treva, vocês já viram treva? Existe trevas, irmãos? Existe trevas? Existe trevas ou não? Não. Existe o que então? Não. Paga aí, pastor, por favor. Existe o que então, irmãos? Hã? Pois é. Por que tem treva? Falta de luz. Existe ausência de luz, irmãos. Porque onde chega a luz, a treva vai embora. Olha para os irmãos verem. Ó, irmãos. Já pensou eu e você ligado, irmãos? Já pensou eu e você com alguém tacando o dedo ali, tanto ligado em nós? Por isso que de vez em quando o pastor fala assim com a gente, irmãos. O pastor vira para mim e para você e fala assim: acorda, irmão, desperta, irmão. É, irmãos. Pastor não precisa de revelação de Deus para pastorear a ovelha, não. Pastor conhece a ovelha, sabia? Lá em Provérbios, a palavra do Senhor diz assim: olha, procura saber. É para nós, viu, pastores? Para nós. Procura saber o estado das tuas ovelhas. Põe o seu coração sobre o gado. Ô Senhor, me dá uma revelação aqui, Senhor, de como está minha irmã. Como está? Sabe como que eu vou saber? Sabe como que o pastor vai saber como que a irmã está, irmãos? É indo na casa dela, é tomando um cafezinho com ela, pedindo para ela vai levar para ela comprar. Olha, irmão, compra um queijo canastra aí que eu estou chegando. Pastor? Aí que ele vai conhecer a irmã. Ele conhece no dia a dia, é na vivência, naquelas labutas mesmo do dia. É que se conhece. Ele não precisa de revelação, não, irmãos. Deus nos faz caminhar um com o outro para isso. Para que nós estejamos ligados. Porque eu e você apagados, nós somos danosos, irmãos. O Senhor disse aqui para Ezequiel: Deus queria, irmãos, fazer algo em Israel. Deus queria trazer uma restauração em Israel. Deus quer hoje fazer algo novo na terra. Deus quer fazer a igreja viver o que ela viveu algumas décadas atrás. Sabe aquela igreja conquistadora? Sabe aquela igreja avassaladora no trabalho? Sabe aquela igreja que visitava casa por casa? Sabe aquele cristão que não tinha vergonha, que não tinha timidez? Onde ia um cristão, ele estava com a sua Bíblia na mão, ele estava com uma mochila, irmãos, dentro da mochila do cristão. Todo cristão carregava marmita. Hoje tem restaurantes nos trabalhos, né? Nas empresas, é isso. Aí não precisa mais carregar marmita, mas nós carregávamos a marmita e a Bíblia estava ali dentro da bolsa. Você se assentou aqui ao lado de uma pessoa no ônibus? Assentou aqui? Senhor, eu estou aqui, não é uma coincidência, não é. O Senhor colocou essa pessoa aqui do meu lado porque essa pessoa precisa ouvir sobre Jesus. E não se levantava sem que a palavra fosse pregada para aquela pessoa que está do lado. Irmãos, o cristão precisa voltar a fazer a diferença. Ele precisa voltar a ouvir de Deus para transmitir para as pessoas. O cristão precisa voltar a ser uma testemunha viva do Evangelho do Senhor. Voltar
a ouvir o Senhor. Voltar a ouvir o Senhor. Em quanto tempo que você separou? Meia hora. Vou diminuir um pouquinho. 15 minutos. Fechou a porta do quarto e teve momentos a sós com o Senhor. 15 minutos. 15 minutos. Aquela história de Faraó lá, irmãos, com o povo de Israel, quando ele aumentou a carga de trabalho, para que eles tivessem menos tempo para se reunirem, porque o diabo sabe que todas as vezes que nós nos reunimos, nós somos fortalecidos, nós somos vivificados, nós somos restaurados, nós somos curados, nós somos colocados em posição para sermos utilizados pelo Espírito Santo. E ele não gosta de ver o povo de Deus reunido. Então ele cria obstáculos, ele cria situações, ele envolve nosso dia a dia, ele faz com que o nosso dia a dia seja cansativo, estressante, para nós chegarmos no culto e nós sentamos tudo mais esses bancos confortáveis, temido céu. Moço, perigoso dormir, irmãos. Muito sério. Vou contar para vocês algo que eu ouvi, irmãos. Não tem muitos anos não. Eu tinha só 13, 14 anos. Estou com 57. Então tem pouco tempo que eu ouvi isso. Irmãos, foi um sonho que foi transmitido em todas as igrejas da nossa região. Foi uma irmã da igreja Assembleia de Deus que teve esse sonho. E os pastores, havia uma unidade muito maior nessa época, unidade das igrejas, sabe? Muito maior, era lindo, maravilhoso. Então os pastores entenderam que isso precisava ser transmitido a todas as igrejas. No sonho dela havia acontecido uma reunião no inferno. Satã e os seus demônios. E Satanás é um só, viu, irmãos? O chefão é um só, chama Satanás. E tem os demôniozinhos. Os demôniozinhos andam sob o comando dele. Ele não é onisciente, Satanás não é onisciente. Ele não sabe o que passa na sua mente agora não. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, irmãos. Porque o diabo, ele não sabe o que passa na nossa mente não, viu? Ele passa a saber que ele lança na mente e a gente acaba falando. Aí pegou. Ele não sonda. Ele não é onipresente. Onipresente é quem, irmãos? É o meu Deus. É o seu? Então fala assim, é o meu Deus. Oh Deus, glória a Jesus. Deus é onipresente. Ele não é onipresente. Por isso que ele precisa de demônios para representá-lo em todos os departamentos. Irmãos, ele procura e ele tem muitos. São muitos demônios. Muitos demônios. A palavra fala, irmãos, é 1/3 dos anjos que se rebelaram contra Deus. É muito sério isso. E essa reunião estava acontecendo. E era uma reunião porque estava acontecendo um avivamento nas igrejas. E ele não estava entendendo o que fazer para minar esse mover do Espírito Santo na vida das igrejas. Reuniram. E ali olharam assim ao redor, tinha uma cadeira vazia. Um dos demônios ali não estava. Cadê o fulano? Precisam ir atrás dele, que a reunião não pode começar sem ele. Juntou uma equipe de outros demônios e saíram à procura daquele demônio. E não achavam, porque procuravam nas boates, procuravam nos clubes, procuravam nos lugares de maior orgia possível e não encontraram. Viram uma igrejinha pequenininha de sapé, estava reunida, aquela gritaiada de fogo, manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, porque a igreja gostava de fogo demais, irmão. A igreja cantava, manda fogo, Senhor, quem conhece? Manda fogo, Senhor, e batiza o meu coração. Manda fogo, Senhor, e batiza o meu coração. Olha, irmão, sabe o que acontecia quando a igreja cantava isso, orava isso? Olha, eu vi, irmãos, eu vi isso, e vi
muitas vidas que eu ministrei na vida deles, pessoas que aceitavam Jesus como Salvador, estavam ali se rendendo ao Senhor, e eram batizados com o Espírito Santo ali no altar, recebiam dons de línguas, falavam em línguas no nome do Senhor. A gente viu isso, coisa gloriosa. Então acontecia esses moveres gloriosos, e estava acontecendo nessa igreja toda de coberta de sapé. E eles falaram, vamos ver se ele está naquele lugar. Ih, você está doido? Ali é que ele não fica mesmo, ali ele não entra não, mas vamos tentar. E eles foram sorrateiramente, pé sobre pé, e chegaram assim na porta da igreja, lá na entrada da igreja, e chegaram assim, olharam no meio da igreja. Ele não estava na igreja, mas eles olhavam assim, um bichinho assentado, e ali do lado, não lembro? Na frente, não é na frente também, mas nesse vazio, sentadinho no cantinho assim, e os outros 3 demônios chegaram. O que você está fazendo aí, rapaz? Esse povo vai começar a gritar sobre você aí, você não vai aguentar. Que nada, aqui ó, olha aqui que eu já consegui fazer aqui. Vocês estão preocupados com aqueles que estão lá fora? Porque eles lá já são nossos. Tem que preocupar com esses que estão aqui. Olha aqui que eu já consegui aqui, ó. Olha aquele lá. Está vendo? A mensagem, o pastor está pregando lá. Ele está ferradinho no sono. Olha o outro lá como está cochichando. Sou eu que estou fazendo isso. Olha a dificuldade que o pastor está conseguindo pregar lá, ó. Você acha que ele está conseguindo fazer isso? Você viu o louvor como foi difícil? Irmãos, isso foi trazido às igrejas, mas nós sabíamos dar ouvidos à voz do Senhor. Cada correção, cada disciplina, cada advertência caía no coração da igreja com um temor de Deus tremendo, e isso mudava o dia a dia da igreja, isso mudava a vida do cristão. Cada mensagem que era pregada no altar, no mesmo dia, cada pessoa procurava colocar em prática aquilo que estava ouvindo, porque sabia, eu estou ouvindo, é a voz do Senhor, quem está transmitindo é uma atalaia da parte de Deus. Irmãos, Deus está querendo levantar você como porta-voz dele lá no seu trabalho, porta-voz dele dentro da sua casa, junto com a sua família, na sua rua. Deus quer levantar você. É preciso, eu quero poder, eu quero ser usado, eu quero ser uma atalaia. Para isso é preciso tomar posição em Deus. Põe-te de pé que eu vou falar contigo. Tem que se posicionar diante do Senhor. Tem que se posicionar. Deus não fala com o homem fora da posição. A gente vê na palavra do Senhor todas as vezes que Deus falou com alguém, levantou alguém, essa pessoa estava ativa, estava ligado, estava atento. Foi assim com Gideão, mesmo ele não crendo, tal era a situação de opressão. Mas Deus me encoraja, não temo, filho. Você é valente, valoroso. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não aconteceu comigo. Eu vivendo uma tragédia dessa, nós comendo. O Senhor é com você. Irmãos, às vezes o inimigo quer nos jogar contra Deus. E ele nos joga contra Deus usando as coisas do dia a dia. Faz a gente passar momentos difíceis, bolso vazio, saúde meio debilitada, tentando nos jogar contra Deus, nos lançar contra o Senhor. Se Deus está comigo, por que isso está acontecendo? Não, valoroso. Põe-te de pé e eu vou falar com você. Põe-te de pé e eu vou falar com você. É tempo de nos levantarmos em Deus, irmãos.
É tempo de estarmos posicionados para ouvir o Senhor. Só vamos conseguir ouvir o Senhor, irmãos, e captar a sua voz e entender: esta é a voz do Senhor. Se nós nos posicionarmos. Eu senti uma alegria muito grande aqui. Eu falei com o Bemi ali atrás. Louvores, características dos louvores, da busca das pessoas, algumas cabecinhas brancas como a minha, né? Aí a gente fica com saudade, e a gente viveu um tempo assim que os nossos jovens da época, viu, jovens de hoje? Os nossos jovens da época, a gente gostava de assentar com os mais velhos, pastor. A gente gostava, irmãos. Eu me lembro, eu tinha 12 para 13 anos. Nós éramos 4 adolescentes que saímos para evangelizar sozinhos, assim, na rua. Tinha um irmão na igreja que chamava Nabucodonosor. Só que era difícil falar o nome de Nabucodonosor. Então o nome dele na igreja era Irmão Donosor. Esse homem partiu, irmãos, com 98 anos de idade. E nós, adolescentes, íamos lá visitar o irmão. A gente gostava de assentar com ele e ouvir da parte dele conselhos, historinhas, orientações, ensinos. Joel profetizou, viu, pastor Joel? Joel profetizou o tempo que o Espírito Santo seria derramado e converteria então o coração dos pais aos filhos e dos filhos também aos pais. Hoje a gente vê muito, eu reclamo muito lá na igreja, né? O Bemi nos ajudou muito lá no Barreiro, e eu particularmente reclamei muito com eles, porque nós, os mais experientes, não é mais velhos não, a gente não fica mais velho, a gente fica mais experiente. Aí nós tivemos que nos adaptarmos às características novas de louvores, né? Porque são louvores a Deus, e nós não podemos discriminar. Nós temos que nos aliançarmos com a nossa garotada, com os nossos jovens, né? Nos aparelharmos com eles, apoiando, e Deus colocou tanta alegria no coração da gente para cantar os louvores deles, né? Os louvores mais jovens, os louvores que eles pulam, dançam e que eles aprontam mesmo, né? Mas é para a glória de Deus que eles aprontam, não é para a glória do Senhor mesmo, sem ironia, né? Aplaudem mesmo ao Senhor. E às vezes a gente se sente assim, inibido de cantar os louvores mais antigos, sabe? Oh, como cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. O jovem pode cantar esse louvor também. Pode. Você pode sentir a alegria de estar do lado de uma pessoa de 50, 70, 90 anos. Pode sentir alegria, gozo em participar das rodinhas. Pode sim. O Espírito Santo converte, irmãos. Ele converte o coração de filho para pai, de pai para filho. Os pais hoje tiveram que se adaptar também com a linguagem do jovem para conseguir entender a mentalidade do jovem. Nós tivemos que nos curvar, irmãos. Tivemos que descer. Tivemos que nos aplicarmos nisso, esforçar para entender. Jovem, procure entender os mais velhos também. Procure ouvir a história da igreja. Procure ver o que Deus fez na história desses homens que hoje estão na faixa dos 80, o que eles foram em Deus na sua juventude, o que eles produziram na obra do Senhor. Aprendam a ouvir Deus através deles. As escolas de profetas eram para isso, irmãos. A escola de profeta que Elias estabeleceu e Eliseu deu prosseguimento, né? E deixou ali plantada. Eram homens que estavam sendo ensinados como ouvir a Deus, como dar ouvidos a Deus e como comunicar aquilo que Deus está mandando transmitir. Deus te fez uma atalaia,
Deus te fez um homem e uma mulher dele, para ouvir da parte dele e transmitir para o próximo. Você é responsável por todos aqueles que passam por você no seu trabalho, na sua escola, assentou com você no ônibus. Você é responsável por aquela vida. Assume essa. Assume, estou dizendo de verdade. Tem gente na sua família que está indo embora e já ouviu de muitas pessoas que Jesus o ama, mas da sua boca ele ainda não ouviu. E ele precisa ouvir da sua boca. Seu pai, sua mãe você precisa, pai, eu estou sentando aqui com o Senhor, pai, para conversar com o Senhor. Hoje o Senhor que vai me ouvir, pai, porque eu estou falando para você, pai, acerca do amor de Deus. É preciso nós voltarmos a fazer isso. Faça abordagem clara, faça apelo. Não deixe uma pessoa morrer sem se converter ao Senhor, sem confessar a Jesus como Salvador. Você é uma atalaia. Ouve da parte de Deus e transmite. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor, irmãos, continue fazendo dessa igreja. Se ela caminhou 35 anos até a volta de Jesus, irmãos, essa igreja tem que continuar luz. Eu não estou dizendo tempo, eu estou dizendo você. Uma geração vai e outra geração vem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Faça parte da história dessa igreja. Faça parte. Não faça parte apenas, eu sou da igreja, não perco Não, seja produtivo na obra, seja produtivo. Chegue perto do pastor, pastor, eu quero trabalhar, pastor, eu quero evangelizar, pastor, eu quero ajudar na visitação, eu quero ser produtivo na obra do Senhor. Chegue, porque há necessidade. Jesus mandou que nós orássemos. Orai ao Senhor da seara, para que Ele levante mais obreiros na sua seara. Deus está nos dando uma bênção lá no Barreiro. Deus está nos dando uma bênção. Nós oramos, porque há uma necessidade muito grande de obreiros, muito grande, de obreiros novos, de obreiros crianças. Eu vi, irmãos, nós tivemos uma conferência lá em Brasília. Que bênção, que coisa mais gloriosa. Um garotinho que ia fazer 13 anos na semana posterior àquele congresso. Irmãos, 13 aninhos, prega 17 anos, cheio do Espírito Santo, irmãos. Um adolescente produzindo para a glória de Deus. Adolescentes, se coloquem à disposição de Deus, porque o Espírito Santo quer te encher. Jovens, seja cheio do Espírito Santo e profetiza da parte de Deus. Senhores e senhoras, o nosso tempo não acabou. Moisés começou a fazer a obra com 80 anos. Fiquei sabendo que o pastor jubilou com 80, pastor. Tem mais 80 para o Senhor de Deus. Tem, irmãos. Porque o Senhor renova as nossas forças e nós voaremos como águia, e vamos produzir até o dia que o Senhor recolher a cada um de nós. Nós vamos produzir em Deus. Seja produtivo na obra, seja produtivo, seja alguém que acrescenta, seja alguém que faz parte da história da igreja. Pastor, quero escrever a crônica da igreja. Eu quero meu nome ali. Eu quero meu nome como alguém que contribuiu, não é apenas com dinheiro, não. Eu quero ser, Senhor, pastor, alguém que está contribuindo com o crescimento da igreja, com a evangelização, com o ganhar de vidas para o reino de Deus. Eu quero contribuir com o louvor da igreja. Eu quero contribuir com a pregação da palavra de Deus. Eu quero contribuir com a limpeza da igreja. Eu quero contribuir com a obra de Deus. Ó Deus, nós oramos, pedindo que o Espírito do Senhor seja sobre as nossas vidas, despertando dentro de nós, Deus, o desejo de nos prontificarmos para Ti, de dizermos sim para o Senhor, de dizermos sim para a Tua obra, Senhor. Eis-nos aqui, Deus, eis-nos aqui. Toma cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada senhor e senhora. Toma cada um de nós, Deus, e usa-nos segundo a Tua grande misericórdia.
Que cada dia que o Senhor der a cada um de nós sejam dias produtivos, Deus. Dias que nós vamos fazer a diferença na sociedade, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, dentro do lar, na igreja do Senhor. Nós vamos fazer a diferença. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, cada pastor desta igreja, o ungido do Senhor que o Senhor usou no início desta obra. Que cada dia o Senhor renove as suas forças e as suas perspectivas no Senhor. Que o Senhor continue honrando este ungido teu, Senhor. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado na vida e através da vida dele, Deus. Pastor Joel e todos os cooperadores desta obra, envolve-os com uma unção nova, fresca, renovadora, vivificadora, Senhor, para que eles possam prosseguir andando de força em força. Esforça as mãos de cada obreiro, de cada levita, Senhor, de cada cooperador, de cada ovelha do Senhor nesta igreja. Esforça as mãos de cada um, Senhor, para que possam prosseguir e que a glória continue sendo tua, Senhor. A glória sendo apenas tua. Aleluias, aleluias. Obrigado, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor abençoe de uma forma muito especial a vida de cada um de vocês. O pastor, como é o nome do pastor? Modesto. Pastor Modesto. Pastor Modesto, pastor Joel, pastor Ezra, quase meu xará. Pastor Vicente, pastor Ney, e todos os cooperadores da obra do Senhor aqui, continue fortalecendo vocês para a glória do nome dele. Amém, irmãos? Meu agradecimento sincero, nosso Pai do céu. Eu não vou nem falar com vocês quantas horas, porque o pastor Joel ainda vai pregar, irmão.